Fala pessoal, espero que sejam todos muito bem, sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula de restauração de imagens. E hoje eu vou mostrar para vocês como transformar isso nisso da maneira mais eficiente possível. Então bora lá! Eu digo maneira mais eficiente porque existem outras maneiras de fazer isso que são mais lentas. E deixa eu mostrar para vocês uma dessas formas, que seria criar uma nova camada, usar o Band-Aid, que é a Spot Healing Tool, e vir apagando um por um dessas sujeiras aqui. Funciona? Funciona. Mas imagina o tempo que deve levar para limpar uma foto com esse nível de sujeira, esse nível de complexidade. Muito tempo. A outra maneira que também dá para fazer isso, e que eu não recomendo por sinal, é usando a Clone Stamp Tool, que é o carimbo. Você pode pegar de uma zona que está limpa e replicar isso em uma zona que está suja. Mas da mesma forma, imagina o tempo que deve levar para você conseguir fazer isso na foto inteira. Então, eu vou mostrar para vocês um filtro que eu não sei se vocês já conhecem, que se chama Poeira e Rabiscos. Para isso, a gente vai primeiro transformar a foto em um objeto inteligente, para que assim a gente consiga trabalhar com ela da maneira não destrutiva. Inclusive, tem um vídeo onde eu me aprofundo mais sobre esse tema, vou deixar aqui nos cards e na descrição também. Eu vou duplicar essa camada, vou chamar ela de limpeza. Agora eu vou converter ela para um objeto inteligente, clicando com o botão direito e escolhendo essa opção. Agora eu venho aqui em filtro, ruído e poeira e rabiscos. Aqui vocês podem ver que toda a sujeira da foto já foi embora, mas quando você abrir esse filtro ele não vai estar configurado, obviamente. A primeira coisa que você vai fazer é mexer no valor do raio. Então você vai aumentar esse valor, estou usando aqui a seta para cima mesmo, até que a maior parte das sujeiras não sejam mais visíveis. Então ó, se a gente afastar aqui a foto, antes, depois, toda a sujeira sumiu. Agora a gente precisa trazer de volta a textura, porque se você observar, isso está muito óbvio, quando a gente aplicou o filtro, não só a sujeira foi embora, mas também a textura foi embora. E para a gente trazer de volta ela, a gente vai mexer no valor de limiar. Da mesma maneira, eu vou aumentando o valor, usando a seta para cima, e eu consigo já ver a minha textura voltando aqui para a foto. Para essa aqui especificamente, o valor 10 de raio e o valor 30 de limiar serviram muito bem. Eu digo isso porque para cada foto esse valor vai ser diferente, nunca vai ser igual. É muito provável que em algumas fotos o raio 10 seja um valor muito inferior e também pode acontecer do valor 10 ser um valor muito além do necessário. Então você vai ter que realmente fazer os ajustes aí nesses números para que fiquem compatíveis com o que a sua foto está pedindo. Agora eu vou confirmar e vocês conseguem perceber que algumas coisas aconteceram. A foto está limpa, ok, porém, olha o que aconteceu com o rosto dele e olha o que aconteceu também com esse objeto aqui, ó. Ele ficou bem diferente do original, ele perdeu os pontos de luz ali, né? Para a gente resolver isso, a gente vai usar as máscaras. É uma parte fundamental da edição não destrutiva, a gente sempre usa ela em restauração de imagens, porque todo controle que a gente puder ter nesse tipo de trabalho é muito bem-vindo. Para que eu possa aplicar uma máscara nessa camada aqui, eu vou segurar o Alt e clicar nesse ícone aqui, com o Alt pressionado. Assim eu vou criar uma máscara preta, que significa que toda essa camada está sendo ocultada. Essa camada é a foto com o filtro aplicado. Então agora, com o pincel na cor branca, eu vou pintar a máscara, exibindo os pixels dessa camada de cima, somente nas regiões onde eu quero que o filtro seja aplicado. Você também pode fazer isso na própria máscara do filtro inteligente, mas nesse caso especificamente, eu estou optando por usar uma máscara na própria camada e não no filtro, ok?
Agora quase toda a foto já está limpa, porém existe um problema. A gente tem sujeira em zonas que chamam de zonas sensíveis. E como a gente faz para identificar uma zona sensível? É muito fácil. No momento em que você aplica o filtro poeira e rabiscos e você aplica nessa região aqui, por exemplo, você percebe que a foto fica diferente do que era para ser. Aqui era para ter uma sombra bem marcada e quando eu passo o poeira e rabiscos em cima, quando eu revelo essa região da camada, a foto fica estranha nessa região. Essas zonas são zonas sensíveis e como a gente faz para lidar com elas? Usando justamente a própria ferramenta Band-Aid e também a Clone Stamp Tool, que é o carimbo, em uma nova camada para que a gente possa ter controle sobre isso depois. Então, elas não servem muito bem em termos de eficiência para a limpeza de uma foto, mas para a limpeza de zonas sensíveis, elas vão ser perfeitas para isso. Então, olha só. Primeiro eu vou usar o Band-Aid aqui, ó. Tem algumas regiões que a gente não consegue com o Band-Aid. E aí, a gente vai precisar do auxílio do carimbo. Tecla S é o atalho para ativar ela. Eu vou segurar aqui no Alt e clicar em uma região que seja semelhante ao que deveria estar aqui. Então, eu vou setar, por exemplo, nessa parte aqui. Eu vou pintar aqui em cima. Vou fazer isso novamente. E assim eu consigo limpar essa região. Do lado de cá, a mesma coisa. Eu vou pingar aqui em cima e vou limpando. Para que você consiga fazer isso, você precisa de uma região limpa. Porque senão a ferramenta carimbo não vai funcionar do jeito que deveria. O olho também acredito que dá para melhorar um pouco. Aqui ficou mais claro do que o original. Eu vou apagar essa região e usando o carimbo, eu vou pingar aqui e vou passar aqui. Então, olha só o que a gente fez até agora. Eu vou colocar essas duas camadas aqui em um grupo, E olha aí, antes e depois. Antes e depois. E se você cometer algum erro, como foi o caso aqui, pelo fato da gente ter trabalhado de maneira não destrutiva, a gente pode simplesmente voltar aqui nessa máscara que a gente editou, com o pincel na cor preta. Observem aqui nessa região, que quando eu aperto a letra X, eu troco entre as cores que estão aqui. Dessa forma eu tenho mais praticidade, então se eu estou pintando com o pincel branco e eu faço uma besteira, eu aperto X e apago onde eu fiz a besteira. Aperto X novamente e posso pintar por cima. Poxa, pintei errado aqui de novo. X e apago, sem nenhum problema. Agora sim, antes e depois, antes e depois. E para finalizar de uma maneira bem rápida, você pode ainda reduzir, por exemplo, o ruído dessa foto usando o Camera Raw. Eu não vou explicar isso muito a fundo, porque em breve vai ter um vídeo mais aprofundado sobre redução de ruído. Mas, a grosso modo, você pode converter em um objeto inteligente, vir aqui em filtro, filtro do Camera Raw. Aqui dentro você vai procurar por detalhe e vai brincar com os valores aqui da redução de ruído. Assim a gente já consegue uma foto um pouco mais limpa. Então, em relação ao original, olha só o que a gente tem até agora. Antes e depois. Antes e depois. E com essa dica eu espero ter sido capaz de te ajudar a otimizar o seu tempo durante os trabalhos de restauração de imagens. Porque sendo a restauração de imagens um trabalho onde naturalmente a gente já gasta bastante tempo, ou melhor, investe bastante tempo, qualquer tipo de otimização de tempo que não seja sinônimo de perda de qualidade é sempre uma coisa muito bem-vinda. E se de alguma forma esse vídeo realmente te ajudou e você achou útil a informação que eu passei para você, você pode considerar deixar um like aqui embaixo. E se você gosta desse tipo de conteúdo, se restauração de imagens é um tema que te interessa, então para mim vai ser um prazer ter você como inscrito aqui do canal, tá bom? E só para eu não me esquecer, algumas pessoas vieram nas minhas redes sociais para me perguntar
se eu tinha algum curso ou se eu tinha alguma maneira de aprofundar mais os conhecimentos em restauração de imagens. E sim, pessoal, eu tenho um curso e tenho também um e-book, tá bom? Então eu vou deixar os links aqui na descrição se você quiser dar uma olhada. E para mim também vai ser um prazer receber novos alunos lá na plataforma, ok? Então é isso. Eu vejo vocês no próximo vídeo. Um grande abraço e até lá.